Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Jerônimo e Família, capítulo 4, parte 4. Fez-se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição que fomos aparteados pelos servidores presentes. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado, a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente, aliás, em regra geral, convém às entidades, nas vossas condições, absterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós que pertencemos à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo de administrar da casa, de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente sem necessidade. Se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência sobre ele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Eis, porém, que voltávamos a observar a movimentação na luminosidade do receptor de imagens. E o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os dramáticos sucessos com sua família desenrolados depois de sua morte. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos os 2 guias vigilantes de competência comprovada, a fim de acompanhar o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da Legião dos Servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Apresentaram-se Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitavam o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos. O outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais. Começávamos a compreender que nesse instituto modelar, os postos avançados de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em quem descortinamos desde os primeiros dias altas qualidades morais e intelectuais. Às ordens de Olivier foi preparada expedição condigna, na qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos. Entretanto, transformação sensível operara-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-lhe alheio a tudo que o rodeava, reintegrando-o mais do que nunca à condição de que fora a sua quando homem, burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamo-lo agora trajando boa sobrecasaca,
vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçando ramalhete de rosas para oferecer à esposa, pois tudo isso exigiria da paciente vigilância de Joel, a quem haviam recomendado satisfazer-lhe os desejos. E nossos mentores, presentes na enfermaria, aprendendo nossa admiração, esclareciam que, só muito vagarosamente, espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não se aperceber disso, no entanto. Parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares, tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. Corria regularmente o veículo, não fora a presença dos guardiães, recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas de um muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria terra. Vimos que atravessavam estradas sombrias, gargantas cobertas de plúmbias nevadas, desfiladeiros, vales lamacentos, quais brejais desoladores, cuja visão nos deixariam inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e de infelizes espíritos desencarnados, arraigados às manifestações inferiores do pensamento. Os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis, habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados, os quais investiam sobre a carruagem, maldosos e enraivecidos, como desejando atacá-la por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. A flâmula alvinitente, porém, indiciando o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses futuros arrependidos e regenerados, pois tendiam todos ao progresso e à reforma moral por derivarem, como as demais criaturas, do amor de um Criador, todo justiça e bondade. Descobriam-se como se homenageassem o nome respeitável evocado pela flâmula, ainda que conservando o hábito tão comum na terra, do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, causando-nos pasmo e comiseração. E o carro prosseguia, sempre sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mal o momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. De súbito, brado uníssono, conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal, ó Deus do céu, Lisboa, o Tejo formoso e sobranceiro, o porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela mercê de revermos o torrão natal depois de tantos anos de ausência e de tumultuosas saudades. E chorávamos, enternecidos, gratamente emocionados. Paisagens portuguesas, com efeito todas muito queridas aos nossos doloridos corações, rodeavam-nos como se tal, como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva ao pobre Jerônimo. Radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor, mais se acentuavam em nossas faculdades a impressão de que pessoalmente pisávamos o solo português, quando a verdade era que não saíramos do hospital. A silhueta, a princípio longínqua, da cidade do Porto desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea, qual desenho a crayon sobre tela acinzentada. Alguns instantes mais e a estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade, qual o fizeste no cantão da vigília, o que muito nos edificou.
Algumas artérias portuguesas, velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado, desfilaram sob nossos olhos róridos, de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Agitadíssimo, Jerônimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosas angústias lhe segredavam ao senso e que apenas a insânia do pavor ao inevitável teimava inutilmente a cobertar, estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispuseram caridosamente à espera.